Nós glorificamos a Deus, porque o nosso Deus tem palavra de vida eterna para nós, amém? E nós podemos exaltar nesse Deus glorioso que nos ama. Eu queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 até o versículo 16. Efésios, capítulo 4, versículo 11 até o versículo 16. E nós vamos auxiliar vocês, amém? Nós projetamos ali para ajudar, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, isso é uma bênção, você poder trazer a sua Bíblia, acompanhar na Bíblia. Aqui nós apenas ajudamos vocês, amém? Só queremos facilitar um pouquinho para aqueles que têm alguma dificuldade, mas queremos compartilhar com vocês a palavra do Senhor nessa manhã. E a palavra do Senhor para nós nessa manhã diz assim: estamos em aperfeiçoamento. Estamos em aperfeiçoamento. Amém? E diz assim a palavra do Senhor no versículo 11, capítulo 4 de Efésios, versículo 11. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Deus, essa é a Tua palavra, Senhor. E nós queremos Te pedir, vem nos aperfeiçoar, Senhor. Nós queremos ser aperfeiçoados, Deus, como santos, Deus, como remidos pelo Seu sangue, Jesus. Por isso, aperfeiçoa-nos, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja é um lugar de pessoas em aperfeiçoamento. Amém? Esta é a afirmativa que eu vou defender com vocês nessa manhã. Essa é a tese que nós vamos expor ao seu coração nessa manhã. A igreja é um lugar de pessoas em aperfeiçoamento. Mas, meus irmãos, eu fico pensando assim, quando nós estamos em aperfeiçoamento, significa que nós já estamos perfeitos? Mas estamos caminhando para Então nós estamos num processo, onde nós sabemos qual é o final do processo. Qual é o final do processo? Amém? Quem está comigo aqui, amém, irmãos? Glória a Deus, amém? Qual é o final do processo de aperfeiçoamento? Somos perfeitos, ou seja, completos. A estatura da varonilidade de Cristo, a imagem, a perfeição está sendo refeita em nós. Então, a imagem que está sendo reconstruída, o estado de aperfeiçoamento é para nos levar à condição de perfeitos, completos. A plenitude de Cristo estará liberada para nós. Não é que nós não erraremos, porque nós somos humanos, irmãos. E como humanos, nós erramos. Nós, às vezes, pensamos que estamos indo bem pelo caminho, né? Vamos falar da sopa da mulher e acaba descobrindo que você se deu mal, porque a sopa da sua mulher é maravilhosa, mas todo mundo ficou achando que é ruim. Meus irmãos, não é uma maravilha a sopa da minha mulher. Minha mulher faz uma sopa de creme rosa, irmãos, que nós lambemos o beijo toda vez que ela faz, amém? Ela não faz de cebola, mas de creme rosa ela faz, irmãos. Glória a Deus por isso, amém? Então nós estamos em aperfeiçoamento. Então não significa que nós não vamos errar, mas significa que nós estamos sendo aperfeiçoados. A cada dia, a obra do Senhor está sendo feita em nossos corações. E esta obra visa algo final que é perfeitos, completos. A estatura completa de Cristo gerada em mim e em você. Porque naquele dia que nós nos encontraremos com o Senhor Jesus, quando Ele vier nos buscar em glória, então Ele fará a obra completa, que é a glorificação dos nossos corpos. E ali, com nossos corpos glorificados, nós reinaremos com Ele eternamente, para a glória do Senhor Jesus.
Então a igreja é um lugar de pessoas em aperfeiçoamento. E ao afirmar essa verdade, nós precisamos compreender que não é uma obra já acabada. É uma obra em execução. Mas o autor da obra já tem a ideia do perfeito. Ele já sabe o que ele vai fazer. É como se ele pegasse um quadro e ele está pintando o quadro, amém? Mas enquanto ele está fazendo as primeiras pinceladas, a imagem, na ideia do autor, é perfeita e completa. Ele já vê a imagem daquilo que ele vai colocar naquele quadro. Mas ele está colocando as pinceladas, fazendo os contornos, definindo as cores, definindo o espaço, o lugar. Então, na ideia, na mente do autor, o quadro já está definido, a imagem já está perfeita, já está completa. Mas enquanto ele está pintando o quadro, enquanto ele está esculpindo o vaso, enquanto ele está fazendo aquela imagem, muitas vezes o que nós vemos é: ih, rapaz, onde vai dar isso aí? Esse quadro é um quadro de mar, mas está parecendo mais a montanha. Mas na cabeça do autor a imagem é perfeita. O quadro é completo. Precisamos compreender que aquele que iniciou a boa obra é fiel até contemplá-la. Não será uma obra inacabada. Será uma obra que o resultado expressará as marcas e as características do seu autor. Por quê? Porque quando nós olhamos para um quadro de um autor, nós vemos exatamente o quê? Os traços desse autor. Quando nós olhamos aquela imagem final, nós vemos exatamente as marcas, as características que o autor quis empregar naquela obra. Então você é a obra de Cristo Jesus, e na sua vida o que as pessoas verão são as marcas de Cristo, a obra de Cristo. O autor da criação vai te fazer perfeito para a glória do Senhor Jesus, e na sua vida haverá as marcas de Cristo no seu coração e no seu viver para a glória do Senhor Jesus. Por isso, lá em Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo. Irmãos, quando Paulo diz aos Filipenses, estou plenamente certo, é porque não havia dúvida, não havia espaço para incerteza. Ele tinha convicção plena, certa, de que aquele que iniciou a boa obra é fiel até completá-la. Aleluia! Então você terá as marcas de Cristo. Você terá as marcas do autor, você será a obra perfeita do Senhor, não por você, mas por aquele que está fazendo a obra em mim e em você, e Ele é fiel até completá-la até o dia de Cristo Jesus. Durante o processo de aperfeiçoamento, em muitos momentos ainda não conseguimos compreender ou enxergar a imagem final. Nós olhamos e não conseguimos discernir muito bem qual é a ideia do autor. Para o autor, a ideia está perfeita e completa. Ele está somente executando as etapas necessárias para entregar a imagem final. Mas nós, quando olhamos, não conseguimos ainda discernir, enxergar qual vai ser a imagem final. É uma obra em execução. Os traços começam a ser delineados, as cores ainda estão sendo definidas. E esta alusão precisa nos levar a algumas reflexões importantes. A primeira, o autor já tem a imagem. O quadro na mente do autor é perfeito. Durante a execução, ele está realizando a obra visando o resultado perfeito. Mesmo que alguns ainda não consigam enxergar, o autor já tem o perfeito em execução. Talvez as pessoas olhem e falem: eu não sei que quadro vai ser esse, mas uma coisa eu sei. Aquele que é o Criador do céu e da terra, Ele sabe. Ele sabe. E Ele está fazendo a obra perfeita dEle em mim e em você, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então a primeira coisa é essa. Ele tem a imagem já. O processo de aperfeiçoamento é uma ação de Deus em moldar o caráter dos seus filhos para a imagem do perfeito. Então vejam, queridos, o que Deus está fazendo é moldar o nosso caráter para a imagem daquilo que é perfeito, amém? Quem é perfeito? Então qual é o caráter que está sendo esculpido no seu caráter? O caráter de Cristo. Por isso, nós precisamos entender isso. É uma obra no qual a imagem já está definida, a estatura de varão perfeito.
a plenitude da estatura de Cristo. É isso que está prometido para você, é isso que Ele está fazendo no seu coração, é isso que Ele está fazendo no seu caráter. Esse é o trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida, para que nós sejamos a imagem perfeita daquele que está fazendo a obra em nós. Muitos olham, e não conseguem ver essa imagem, mas o autor já enxerga. O Senhor olha para você e diz ali está o meu filho, minha filha perfeita, completa para a glória do Senhor Jesus. Por isso, este processo de aperfeiçoamento, ele é duradouro. Ele é um processo duradouro, persistente. Por quê? Porque muitas vezes, enquanto o autor está ali desenhando, fazendo o quadro, alguns traços não ficam exatamente onde ele gostaria que ficasse. Amém? Eu não sou muito bom, irmãos, de desenho. Quando eu faço desenho, eu preciso escrever assim, é isso. Para que as pessoas saibam que eu fiz o desenho e o que é o desenho. Senão a pessoa não entende qual é o meu desenho. Glória a Deus que temos a habilidade da linha, amém, irmãos? Que ela desenha e fica maravilhoso. O meu eu preciso botar a legenda, amém? Mas o Senhor, quando está fazendo, Ele vai desenhando. Ele vai esculpindo, Ele vai moldando. Mas muitas vezes nós não conseguimos enxergar essa obra ainda. Ela ainda está em execução, ela continua, por isso ela é persistente, ela é perseverante. E mesmo que os outros ainda não vejam, o autor continua a sua obra perfeita em nós. Muitas vezes nós mesmos não vemos a obra perfeita em nossas vidas. Nós olhamos para dentro de nós e não conseguimos enxergar a obra do Senhor perfeita em nossos corações. Nós olhamos para nós mesmos e nós vemos o quê? As imperfeições, os garranchos. O Senhor vê o quadro perfeito, mas nós não conseguimos ver esse quadro, ainda não enxergamos, mas estamos em aperfeiçoamento e cremos que aquele que iniciou é fiel até completá-lo. Eu amo ver o coração dos apóstolos, porque os apóstolos, queridos, eles olhavam pela perspectiva da proclamação da promessa de Deus. Quando você observa, por exemplo, Paulo escrevendo aos Gálatas, olha como ele se direciona aos Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro, até ver em vocês o quê? Cristo formado em... Olha o que ele está dizendo. Gálatas, a minha oração, o meu trabalho, o meu ministério é proclamar as verdades daquele que me salvou e que se encontrou comigo naquele caminho de Damasco e que transformou a minha vida e me fez um novo homem, uma nova pessoa. Agora eu tenho um novo nome. O meu nome agora já não é Saulo, o perseguidor, mas aquele que foi transformado e aquele que iniciou a obra, está fazendo a obra em mim, mas ele está dizendo para vocês que ele vai fazer a obra. E a minha oração, a minha proclamação, unida ao Senhor. E nessa manhã eu quero me unir ao coração do apóstolo Paulo e declarar: aquilo que nós vemos na igreja não são pessoas imperfeitas, mas são pessoas em aperfeiçoamento até ver Cristo formado em vós. Essa é a proclamação. Essa é a proclamação, até ver Cristo formado em vós. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas Cristo está vendo, e nós estamos vendo, que a obra perfeita do Senhor se manifestará, e vocês serão perfeitos, completos para a glória do Senhor Jesus. No coração deles ardia o trabalhar de Deus nesse processo de aperfeiçoamento dos santos. Por isso eles declaram isso, até Cristo ser formado em vós. Compreenda algo, eu preciso que vocês entendam bem isso, amém, irmãos? Não é que os apóstolos não viam e não percebiam a realidade das igrejas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, o que ele escreve? Olha, por isso que há no meio de vós tantos doentes e enfermos e alguns que estão como se dormissem. Por quê? Porque no meio de vós há partidarismo, há divisão, há contendas. Então não é que o apóstolo Paulo não estava enxergando a realidade ou a perspectiva natural das pessoas, mas ele não estava proclamando isso.
Ele estava denunciando isso, porque a promessa de Deus é: eles serão perfeitos, eles serão completos, a imagem de Cristo estará neles, eles serão a obra completa do Senhor Jesus, por mais que com os olhos físicos eles vissem a imperfeição, mas pelos olhos da fé e pela palavra do Espírito, ele liberava a palavra de que eles seriam perfeitos, completos. E quando ele se direciona aos Coríntios, na abertura do livro, ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus. Ele não via partidarismo, ele não via divisões, ele sabia que existia, mas ele proclamava a promessa da obra perfeita do Senhor. Aos santos, aos santificados, aos que foram chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo estava proclamando esta verdade sobre a igreja, a obra perfeita de Deus a ser realizada em nós, ou seja, santificados em Cristo, chamados para ser santos. Eles não estavam falando de uma inverdade, eles estavam proclamando a promessa de Deus sobre nossas vidas, e assim eles enxergavam a obra perfeita pela perspectiva do autor. Eles não olhavam pela perspectiva humana, eles olhavam pela perspectiva do autor, e o autor declara: eles são santos, amados, escolhidos, aperfeiçoados, perfeitos para a glória do meu nome. E é assim que nós olhamos para vocês nessa manhã, e eu quero declarar sobre a minha igreja em nome do Senhor Jesus: perfeitos para a glória do Senhor. Perfeitos para a glória do Senhor, santificados para a glória do Senhor, transformados pela glória do Senhor, escolhidos para a glória do Senhor, e eles espalharão a perfeição de Cristo, porque eles são a imagem daquele que os criou, Cristo Jesus, a imagem do perfeito, sendo gerada em seus corações, em nome do Senhor Jesus. Então, os ministérios de Efésios 4 são baseados no aperfeiçoamento dos santos, para que os santos exerçam seu serviço para a edificação do corpo, para a unidade da fé, para o pleno conhecimento do Senhor e para alcançarmos a estatura de varão perfeito. Então, os ministérios apostólico, de profeta, de mestres, de evangelistas, de pastores, eles não têm outra função na igreja a não ser o quê? Aperfeiçoar os santos. Então nós estamos aqui declarando como profetas que vocês serão perfeitos para a glória do Senhor Jesus, e esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério. Proclamar sobre vocês que vocês são perfeitos, completos para a glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós enxergamos pela perspectiva do autor, e pela perspectiva do autor, vocês têm a imagem e semelhança de Cristo sobre vocês. E é assim que nós vamos enxergar, e é assim que nós vamos proclamar. Por isso, a igreja não é lugar de perfeitos. A igreja não é lugar de perfeitos, mas de pessoas, mas de perfeitos em aperfeiçoamento. Ih, pastor, agora deu ruim. Você acabou de falar que a igreja não é lugar de perfeitos, mas de perfeitos em aperfeiçoamento? Porque no conceito humano de perfeitos é pessoas que não erram. Eu quero dizer para vocês que nós vamos errar. Porque estamos em aperfeiçoamento, nós seremos completos para a glória do Senhor Jesus. Então nós somos perfeitos em aperfeiçoamento. Hoje nós somos um pouco mais perfeitos, amanhã nós seremos mais perfeitos, mais perfeitos, mais perfeitos, até o dia que Ele virá nos buscar em glória e Ele nos glorificará. E aí nós estaremos com a estatura perfeita de Cristo no céu, em glória com Ele. Mas nós somos perfeitos em aperfeiçoamento. Ele está fazendo a obra de aperfeiçoamento em nossos corações. Amém, irmãos? O Senhor é quem está trabalhando em nossas vidas. É Ele quem está moldando o nosso caráter. Eu posso dizer, eu sou uma prova viva desse agir de Deus. Ele gera um novo caráter, uma transformação que homem nenhum é capaz de realizar sem a ação poderosa da graça de Deus. Sem a ação do amor de Deus, que nos constrange a mudar, a sermos diferentes. Não que julgo ter alcançado, mas prossigo nessa jornada, confiando que o Senhor completará a sua obra em nossas vidas. O Senhor é quem faz a obra. Nós somos incapazes de sermos melhores amanhã do que nós fomos hoje.
porque pela nossa força amanhã nós seremos pior do que nós fomos hoje. Mas pela graça de Deus, pelo perdão do Senhor e pelo amor dEle, hoje nós somos perfeitos e amanhã nós estaremos mais perfeitos ainda, porque Ele é quem nos aperfeiçoa, é Ele quem faz a obra, é Ele quem nos muda, é Ele que nos constrange, é Ele que nos convence através do Seu Espírito, é Ele que gera transformação em nossos corações. E é esse o convite de Deus para seus filhos nesse tempo. Permitam que Deus faça a obra de aperfeiçoamento em nosso viver. Isso implica em arrependimento. Arrependimento. E arrependimento significa mudança de direção. Se estávamos indo num caminho, nós precisamos pedir assim como Davi pediu: Senhor, sonda o meu coração, sonda o meu coração. Veja, o pedido de Davi não foi assim: olha Deus, vê se dá. Não, a oração de Davi foi: vê se há algum caminho mau, sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau e livra-me pelo caminho eterno. Então ele estava permitindo que o Espírito Santo sondasse o coração dele, entrasse nas entranhas dele. E encontrando caminhos maus, ele os livrasse para o caminho eterno. E o eterno é Cristo em nós, o caráter transformado pelo seu amor e pelo seu poder. Permitam que Deus faça a obra de aperfeiçoamento em nosso viver. Então isso implica em arrependimento, em quebrantamento. Meus irmãos, não há nada mais tocante ao coração de Deus do que um coração quebrantado. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita, Ele não despreza. Um coração quebrantado, Ele traz para perto de si. Ele cola o seu coração com o coração dele. Ele diz assim: meu filho, porque você está quebrantado, eu vou te dar o meu coração para você. E ali o nosso coração começa a pulsar com o coração de Deus. Mas nós precisamos estar quebrantados. Também significa perdão, porque Cristo nos perdoou subindo na cruz para que através do perdão de Deus nós fôssemos regenerados e tivéssemos uma nova criação. Então o perdão é um processo de Deus para nós, amém? Nós fomos perdoados, amém? Quantos perdoados o Senhor Jesus tem aqui nessa manhã? Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor nos chama a perdoar. Assim como nós fomos perdoados. Pastor, mas como é que você sabe disso? Porque a palavra do Senhor diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Cristo Jesus te perdoou? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A mesma decisão de subir na cruz do Calvário sem pecado, por mim e por você. Que haja em vós a mesma ação, a mesma atitude. Libere perdão nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Assim como você foi perdoado, perdoe aqueles que tenham ofendido você, em nome do Senhor Jesus. Em confissão de pecados. Tiago 5,16, amém? Vocês ouvem isso direto, não é não? Tiago 5,16, Tiago 5,16. Mas isso é uma palavra bíblica, mesmo, irmãos? Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes, como é que é? Sarados, curados. Você entende isso? Confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. A confissão é uma cura. Por quê? Porque o poder de Deus vem e retira toda a ligação da malignidade que estava preso ao pecado, e agora o pecado já não pode mais te prender, agora você está livre do pecado, e porque você confessou e deixou o pecado, agora você tem uma nova vida, uma vida de liberdade para andar com Cristo Jesus, e esta é a obra perfeita dele em nós. Quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, para a glória do Senhor Jesus. A mesma intensidade de missão dos apóstolos precisa estar em nossos corações hoje, até ver Cristo moldado em vós. A obra não está acabada. O autor está em ação, nos santificando e moldando o nosso viver. Hoje Ele nos chama para nos render a esta obra de aperfeiçoamento. Não estamos perfeitos, mas somos perfeitos em aperfeiçoamento, para a glória do Senhor Jesus. Amém?
Pedro, por favor. Meus irmãos, lembra quando eu disse a vocês, o autor já tem a obra perfeita, acabada na mente dele. Eu não sei se é assim, Aline, que funciona. Nós olhamos uma parede, sabe? Nós olhamos uma parede. Mas o autor da obra, ele não vê a parede. Sabe o que ele vê? Ele já vê o desenho todo feito, com as cores, com o formato. E quando ele pega ali aquele pincel, ele só vai dando forma. Talvez eu e você, se nós chegarmos durante a execução da obra, rapaz, onde vai dar isso aí? Eu fico pensando me permitam, meus irmãos, mas é que eu admiro muito arte, eu acho arte uma coisa linda. Como eu disse para vocês, o meu desenho precisa de legenda, meus irmãos, então eu admiro quem sabe fazer. Eu não sei, mas eu admiro quem sabe fazer. E eu me lembro que nós fomos uma vez na capela assistindo, eu e a Cris. Irmãos, era uma coisa assim maravilhosa, porque era a gente e um monte de orientais conosco, meus irmãos. E quem já viajou com oriental sabe como é que é, irmãos. É uma disputa de espaço. É você e oriental brigando para ver quem consegue tirar foto. Foi assim lá no Museu do Louvre. E foi uma frustração tremenda para nós, porque a gente queria ver, né, a Mona Lisa. É o quadro mais importante que tem lá no Louvre. Mas, meus irmãos, não conseguimos chegar nem perto. Porque era tanto oriental para a glória do Senhor Jesus ali tirando foto, que a minha foto ficou borrada, deu reflexo no flash e perdi a foto da Mona Lisa. Mas glória a Deus, amém, irmãos? E estávamos lá. E foi assim na Capela Sistina também. Mas eu me lembro que teve um momento que eu fiquei assim admirando aquela capela, sabe? E olhei para aquela, chama abóboda, né, filha? Aquela parte arredondada assim, eu acho que chama abóboda, eu não sei, irmãos, mas eu acho que é isso aí. Se não for, amém, glória a Deus, usa a legenda lá do SAP que vai dar tudo certo, amém? Mas eu olhava os detalhes da cor, da pintura, e como cada arabesco fazia sentido naquela imagem que estava ali. E eu fiquei pensando, imagina o autor fazendo aquela obra, pintando aquela capela, dando sentido àquilo. E quando eu meditava e me preparava nessa mensagem, Deus falou assim, eles não veem a obra completa. Eles não veem a obra completa, mas eu vejo a obra completa na vida deles. E eu sei a imagem linda que eu estou imprimindo no coração deles. As pessoas não conseguem ver a obra completa. Talvez alguns vejam garranchos e não consigam entender para que aquilo. Mas eu quero dizer para vocês nessa manhã, o autor da obra vê a obra completa e perfeita em nós. E vocês têm essa obra perfeita em vocês em nome do Senhor Jesus. Enquanto estamos em aperfeiçoamento, o autor já tem a imagem perfeita daquilo que ele vai fazer em mim e em você.